Glória a Deus, você pode aplaudir Jesus, amém? Glória a Deus. Estamos muito felizes de estar aqui nesse lugar. Sempre que eu venho aqui, eu sou muito ministrado. Amo os pastores dessa casa. O pastor Cláudio Ivan é uma referência muito grande para mim. E eu amo também estar nesse lugar. E trago um abraço da minha esposa, não pôde estar aqui. E um abraço também da nossa igreja, a todos vocês, em nome de Jesus. Quero compartilhar um texto com vocês. E eu quero te pedir para que você abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 2. É um texto muito conhecido. Eu quero compartilhar algo com você nessa noite. Eu sei que o Senhor tem, na verdade, já tem falado conosco acerca desse tema, a essência da adoração. E vocês estão finalizando aqui essa série. E eu estou com uma responsabilidade. Uma responsabilidade de compartilhar com vocês, finalizando essa série, e eu não sei se eu vou conseguir acrescentar um pouco mais, mas eu posso relembrar você algumas coisas. Então, Êxodo 3, no versículo 2, um texto que talvez se você já tenha lido, diz o seguinte: apareceu o anjo do Senhor, numa chama de fogo a Moisés, no meio de uma sarça. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. No contexto da nossa história aqui, nós percebemos o encontro de Moisés com Deus. Ele recebe de forma poderosa, ele encontra com Deus ali no monte, e aquele encontro é um encontro muito casual. Não havia nada marcado, premeditado, nenhuma coisa do tipo. Mas naquele bendito dia, ele se encontrou com o Senhor, melhor, ele foi encontrado pelo Senhor. E é interessante no texto, que o que chama a atenção de Moisés, ao observar e parar, olhando para aquela sarça, é que a sarça pegava fogo, ela estava em chamas, e ela não se consumia. É muito comum, lá no deserto onde Moisés estava, algumas sarças pegarem fogo, é muito comum. Só que aquela sarça tinha uma característica diferente, atenuante. Ela pegava fogo e ela não se consumia. Nós precisamos compreender que o que vai atrair uma geração, o que vai chamar uma geração apaixonada por Jesus, não é o quanto de fogo que você tem, mas a durabilidade de fogo que há no seu coração. Você me compreende, amém? Você vai encontrar muita gente cheia do fogo de Deus. Você vai abrir lives no Instagram, no Facebook e agora no TikTok e Kawaii. Tem alguém lá queimando por Deus, ministrando alguma coisa. Mas o que vai nos impressionar e impressionar essa geração não é esse tipo de fogo, mas a durabilidade desse fogo. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós vemos pessoas cheias de fogo, mas esse fogo tem pouca duração. O que me chama mais atenção, o que me impressiona mais, não é quando alguém está ali pegando fogo de amor por Jesus. Eu não consigo mais me impressionar com isso. O que me impressiona é eu chegar e ver aquela pessoa depois de 15 anos e ela continuar queimando por Deus. Aleluia! Amém ou não amém? Boa parte de vocês ainda são novos. Eu vim aqui, a última vez que eu ministrei aqui, eu tinha 25 anos, agora 30, certo? 30, não pareço, tenho o rostinho de 18, né? A idade é 30, a coluna de 70, sabe como é, né? Mas muitos de vocês são muito novos, mas eu quero te fazer uma pergunta. Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, essa igreja bem expansiva, crescente, cheia do fogo de Deus, quem serão aqueles que permanecerão? Se você parar para pensar, muitas pessoas que iniciaram aqui não estão entre nós. Muitas pessoas que começaram com a gente, fizeram um encontro com Deus com a gente. Eu me lembro quando eu fiz o encontro com Deus, tantas pessoas cheias de possibilidades. E hoje elas não estão entre nós, estão vivendo uma vida pregressa lá fora. Não é sobre o fogo que você recebeu. Não é sobre o que Deus está depositando no seu coração, é de quanto tempo isso vai durar. Nós não queremos e nem desejamos algo que dure alguns meses.
Nós não queremos algo que vai durar algumas semanas, e muito menos alguns anos, mas nós queremos algo que salte para a eternidade, amém? Você sabe o que trouxe Moisés de joelho? Uma simples sarça incendiada por Deus. Que proveito possui uma sarça? Que utilidade possui uma sarça? Mas Deus decidiu usar aquela sarça e trazer o Moisés de joelho, o grande líder daquela nação. Irmãos, permanecer queimando de amor por Deus é tão forte, que nós podemos trazer de joelhos os próximos líderes das próximas gerações. Amém ou não amém? Você está aqui ainda? E manter o coração em chamas é um desafio. Manter um coração em chamas por Deus é um desafio, em paixão, em amor. Muitos pararam no caminho, muitos se entristeceram, muitos se decepcionaram, muitos fraquejaram, muitos pecaram. Mas manter o coração apaixonado é um desafio. Por isso, voltar à essência não é algo que nós fazemos apenas uma vez, mas nós fazemos isso frequentemente. Voltar àquilo que de fato importa. Um dia eu estava apagando as luzes da igreja e o Senhor falou ao meu coração: Vinícius, liste 5 coisas que são as mais importantes na sua vida. E aí eu fui dizendo: Senhor, a minha família, isso, aquilo, eu listei 5. E o Senhor falou ao meu coração: então essas devem ser as 5 coisas que você deve mais gastar o seu tempo, porque vai fazer toda a diferença no final da sua vida. Aquilo que é importante, aquilo que é essencial, vai fazer toda a diferença quando a sua vida estiver chegando ao fim. Se você parar para pensar no último dia da sua vida, você não vai pensar muito sobre: eu não fiz aquela viagem que eu queria ter feito, eu não consegui ir no show que eu tanto sonhei ir, do Palavra Antiga, eu não consegui fazer isso ou aquilo. Você vai se concentrar e se arrepender daquilo que é importante que você não fez. Voltar à essência é o foco, é o objetivo. Alguns anos atrás, praticamente 2021, eu estava revirando alguns livros do meu pai, e eu encontrei um livro chamado Adorador Insaciável, do Matt Redman. Eu não sei se você já leu esse livro. Livro precioso demais. E aí esse livro estava bem rasurado, bem velho, e aí eu decidi ver aquele livro muito pequeno, fácil leitura. Eu comecei a degustar aquele livro, e como naquele dia eu fui tocado por Deus. E se você não sabe, o Matt Redman escreveu a canção Essência da Adoração. Ele escreveu essa canção na década de 90, e no livro ele conta a experiência para poder escrever essa canção Essência da Adoração. E é interessante que ele conta que um dia o pastor dele chegou na igreja, e ele disse: olha gente, a partir de hoje, nós não vamos usar nenhum instrumento, nós não vamos utilizar nenhum tipo de microfone, o que nós vamos fazer é a capela, a nossa adoração vai ser na voz. Ele percebeu, aquele pastor percebeu, que a adoração naquela cidadezinha na Inglaterra, naqueles irmãos em específico, estava muito fria, as reuniões estavam sem vida, a adoração não estava fluindo como deveria. E às vezes nós percebemos isso. E ele percebeu, ele teve uma ideia, ele disse: olha, eu vou retirar o som, eu vou remover tudo, depois a gente volta tudo, vamos remover o som, a gente vai cantar a capela, porque a gente precisa voltar à essência, aquilo que é importante. E aí ele faz isso. No começo os irmãos ficaram com um pouco de estranhamento, de como é que a gente vai fazer? E eles contavam que o grupo de louvor ficava de costas para a igreja, e aquilo, o povo ficava estranho. Eles cantavam a música, puxavam as músicas da capela, e não tinha alguém que começava e iniciava o culto, porque eles queriam trazer uma ideia de que o culto nunca termina, e foi algo com um pouco de estranhamento para os irmãos. Eles demoraram um pouco a se acostumar. Mas o Matt Redman, em um determinado momento do livro, ele começa a contar que um novo fluir começou a aparecer na igreja. E ele fala que aqueles irmãos haviam perdido aquilo que era importante, a essência daquela adoração, a essência da adoração. E eles precisavam voltar, eles precisavam fazer o caminho de volta. E aquela ideia daquele pastor revolucionou aquela igreja. E o Matt Redman comenta
através da canção, como foi essa experiência. Ele diz: quando a música esmorece, todo o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. O novo fluir iniciou naquela igreja, porque aquela igreja entendeu que adoração não era música. Não era quando o louvor subia e tocava algumas notas espirituais que nos levavam e nos conectavam a um nível mais alto. Mas a adoração, ela fluía de um coração apaixonado, de um coração que se mantém em chamas todos os dias, de um coração que anseia algo muito maior do que apenas uma pequena experiência, de um coração que anseia lugares mais altos em Deus. E assim como aquela igreja do Edman, nós também podemos nos afastar da essência. Nós podemos, e Cristo fala lá para a igreja de Éfeso em Apocalipse 2, no verso 4, eu tenho contra você uma coisa: você abandonou o seu primeiro amor. E o texto não diz que você perdeu o seu primeiro amor, mas você abandonou, você decidiu. Algumas versões dizem: você não me ama como você me amava no início. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós podemos não amar mais o Senhor como nós amávamos no início, através do formalismo, quando a nossa adoração começa a cumprir apenas um ritual, e tudo se torna muito formal, muito mecânico. Nós iniciamos, encerramos a nossa adoração da mesma forma: levanta a mão, abaixa, senta, levanta. Nós podemos nos afastar da essência por conta do pragmatismo, quando nós usamos Deus para conseguir bênçãos. Eu adoro a Deus porque eu sei que se eu adorar hoje Ele, E nós podemos desfocar da essência quando o antropocentrismo entra na nossa vida, quando a adoração se torna mais sobre nós do que sobre Cristo. Nós podemos nos perder aí. Cristo estava dizendo àquela igreja: você não me ama mais como você me amava no começo. Nós não podemos esquecer do porquê nós estamos aqui, amém? Você não pode esquecer o porquê você acorda de manhã, o porquê você ama essa igreja, o porquê você está servindo o Senhor com todo o seu coração. E eu lhe digo, é tão fácil esquecer o porquê. É tão fácil esquecer o porquê de nós estarmos nesse lugar. É tão fácil esquecer o porquê nos reunimos aqui. É tão fácil. Interessante, quando eu estava namorando com a minha esposa, a gente tinha um grande porquê. A gente queria casar porque a gente queria passar mais tempo juntos. Essa era a nossa ideia. A gente se amava tanto que o nosso objetivo, a gente se ama na verdade, né? Pode ser que ela está vendo, eu tenho que falar no presente. A gente se ama muito, né? Qualquer coisinha pode... irmão, vamos lá, vamos, corta aí. Vamos lá. A gente se ama muito, e daquela época já nos amávamos, e a gente queria estar juntos, a gente queria estar sempre juntos. Você sabe qual era o momento mais difícil? Era a despedida, e eu sempre ia embora por livre e espontânea vontade, sempre ia embora. O meu sogro, assembleano, aquele assembleano raiz, sabe, ele me disse: olha, Vinícius, o horário é 9h. Um dia, 9h01, ele já aparecia na porta: tá tarde, né? Tá fazendo frio. Eu já entendia que eu já tinha que ir embora. Livre e espontânea vontade, nada de pressão, gente. E o horário de ir embora, 9h, eu queria ir 9h, não era porque ele falava isso, não. Mas é interessante que o meu objetivo, o meu desejo era passar horas conversando, falando sobre Jesus, falando sobre futuro, sobre o que Deus ia fazer na nossa vida a partir do ministério. A gente ficava sonhando muito. A gente queria se casar para um grande objetivo, que era passar mais tempo juntos. Só que em 2019, no finalzinho de 2019, a gente se casou. E a gente começou a construir alguns planos, e o trabalho, a faculdade, a correria do dia a dia. A gente vai trabalhando para manter a casa,
E num determinado momento, nós percebemos que a gente já não tinha tanto tempo juntos. A gente percebeu que a gente casou para estar juntos, só que no determinado momento a gente fazia tantas outras coisas e esquecia do essencial, do motivo pelo qual nos casamos, que era estar mais tempo juntos. E um dia, quando eu estava orando, o Senhor falou isso para mim: Vinícius, você sabe a sua esposa? Você lembra do objetivo? E eu disse: eu lembro, Senhor. E você pode fazer isso comigo, Vinícius. Nós podemos fazer a mesma coisa com o Senhor. Nós podemos estar há 15 anos aqui nessa igreja, 15 anos maravilhosos aqui, 16 anos, e esquecer o porquê nós estamos servindo o Senhor, e esquecer o porquê de nós buscarmos o Senhor com todo o nosso coração. É tão fácil, é tão simples. Assim como nós esquecemos o motivo pelo qual nós nos casamos, nós podemos nos esquecer o porquê nós entregamos a nossa vida para Jesus. O texto de Apocalipse diz: você não me ama, no começo. Quando eu fiz o encontro com Deus, eu não sei se você foi um daqueles felizes, maravilhosos, que tiveram uma experiência transformadora no encontro. Alguém teve essa experiência assim? Amém? Eu tinha 14 anos, 19 de julho de 2009. Eu liderava o louvor na igreja, mas dava muito trabalho para os meus pais. Eles já eram pastores, e eu fazia muita coisa que não era do agrado do Senhor. Nunca tinha tido uma experiência real com o Senhor. Eu me lembro que no pré-encontro eu estava orando, e toda hora vinha alguém e fechava a minha boca, que eu estava abrindo a boca de sono, aquele soninho, né? E aconteceu o seguinte: eu fiquei na primeira fila, o pastor Ribamar começou a pregar e ministrar, na primeira ministração. Eu nunca tinha chorado, eu só chorava quando apanhava, e às vezes nem isso. Mas eu nunca tinha chorado por nada, nunca assistia filme romântico, nada. Mas aquela experiência foi tão genuína. Eu tinha 14 anos, eu era um menino. Eu estava na fileira da frente, quando o pastor começou a falar aquilo, algo começou a ferver dentro de mim. Meu Deus, uma coisa começou a ferver dentro de mim, e é interessante que eu pensava: meu Deus, a mãe conversou com o pastor, só pode, ela contou para o pastor. E aí, em um determinado momento, ele começou a falar coisas que só eu sabia, e eu segurava: eu não vou chorar aqui não, eu não choro nem quando eu apanhei outra semana. E eu me segurando para não chorar, e um irmão abençoado me abraçou e disse: Vinícius, abre o teu coração. E eu chorei, eu me sentei no chão desesperadamente, e o único pensamento que vinha na minha cabeça: eu não quero que isso acabe. Eu nunca tinha experimentado algo tão valioso, tão poderoso na minha vida. Eu nunca tinha experimentado algo tão grande na minha vida. Mas eu disse: Senhor, como que vai ser na segunda, quando eu for para a escola? Eu sou problemático, eu tenho um quarteto, a gente tinha um quarteto, era o Quarteto Fantástico. Meu pai tinha um programa de rádio, e ele tinha uma música oficial do programa que era Canela de Fogo, né? Quando eu entrava na sala, o pessoal cantava: quando o crente é canela de fogo, irmão. Era pastorzinho, pastor alemão, tudo enquanto. E eu ficava pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer? Problemático demais na escola. E aí, quando eu estava chorando, eu estava pensando: como é que eu vou fazer isso para levar para minha casa? Como é que eu vou viver isso todo dia da minha vida? E vocês sabem o que aconteceu na segunda, né? Eu não queria saber de outra coisa. Na hora que eu ouvi o hino oficial do encontro, meu Deus, rios de água já caíam no rosto. Eu não poderia ouvir Jesus e eu chorava. Eu não poderia abrir a Bíblia, minha Bíblia estava toda marcada de lágrimas. Uma paixão em 3 níveis: primeiro por Cristo, pela sua palavra e pela missão. Gente, eu não queria outra coisa, eu não queria saber de mais nada. Eu não queria saber de TV, eu não queria saber de um seriado, de um anime. Eu só queria uma coisa. Esse foi o início. E você se lembra como foi o seu início? A paixão, o amor, o zelo pela presença de Deus. Às vezes nós dizemos: não, mas isso é coisa de novo convertido, esse fogo, essa empolgação. Cristo disse: você não está me amando como você me amava no começo. Onde está a sua paixão? Em João 4:23, fala que
A hora chegou e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o que é de fato essa essência da adoração? Mas o que é isso? Nós falamos sobre isso, vocês falaram muito sobre isso, mas o que de fato é isso? Como é que eu poderia utilizar alguns termos para definir o que é a essência da adoração? Fazendo uma pequena análise com os puritanos, os pais da igreja, e através das escrituras, nós chegamos até uma conclusão de que a essência da adoração é uma resposta à revelação de Cristo. Aleluia! Vamos lá? A essência nada mais é do que a resposta a uma doce revelação de quem Jesus é. Naquele encontro, Cristo se revelou ao meu coração, e a minha resposta foi a minha entrega, foi jejuns, foi quebrantamento. Você consegue compreender isso, amém? Aleluia. Tem uma frase do Jonathan Edwards, ele era considerado um puritano, e ele diz: Deus é glorificado não apenas quando a sua glória é vista, mas quando a sua glória é amada. Aleluia. Eu gosto muito do John Piper. Alguém gosta do John Piper aí, amém? Quem já leu alguma coisa? Eu te recomendo ler alguma coisa dele. Só que os livros do John Piper, de todos os sentidos, até os de casamento, se você espremer eles no liquidificador, você vai encontrar essa frase aqui. O John Piper diz: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. É o resumo dos livros dele. Se você ainda não leu nenhum, essa é a frase de resumo dele. Em todo livro ele vai te empurrar para essa frase. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Uma resposta. Só que aí tem o A.W. Tozer. Ele é muito especial. E ele disse que a essência da adoração é o joelho dobrado, o coração submisso, o espírito prostrado. Agora escute isso: em assombro pela majestade divina. Você consegue entender isso? Aleluia. Em assombro, em fascínio pela glória de Jesus. Meu Deus. Quando nós falamos sobre isso, nós conseguimos pensar sobre 3 pessoas na Bíblia que nos chamam muita atenção. Existem muitas outras, mas esses 3 em particular, eles me chamam muita atenção quando nós falamos essa questão do Tozer, de assombro por Cristo, de fascínio por Ele. Não é isso? Nos últimos dias, nos últimos anos, o pastor Ribinha tem falado muito sobre isso, não é verdade? Não sei se você tem acompanhado ele. E ano passado eu fiz uma mentoria com ele, e ele em lágrimas falava sobre a beleza de Cristo, como Ele é belo, e toda a nossa vida vai estar em volta disso, da beleza de Jesus. E nós vamos encontrar nas Escrituras 3 pessoas em específicas que tiveram uma revelação de Cristo e entregaram uma resposta àquela revelação. O primeiro homem, nós não poderíamos deixar de falar dele, que é o Davi. Em Amós 9:11, Deus diz que Ele tornaria a levantar o tabernáculo de Davi novamente. E o que era o tabernáculo de Davi? O tabernáculo de Davi era uma tenda pequena, provisória, para a Arca da Aliança. Se você fizesse uma pequena análise, o tabernáculo que Moisés construiu, o templo de Salomão, ou até mesmo o templo de Herodes, o tabernáculo de Davi era o mais simples que existia. Era apenas uma pequena tenda para que a arca fosse colocada. Se você parar para pensar, a glória que entrou no templo de Salomão, onde os homens, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, foi de tamanha grandeza. Só que Deus não diz em Amós: olha, eu vou restaurar a glória de Salomão, o tabernáculo de Moisés. Ele fala sobre o tabernáculo de Davi. E eu levanto o seguinte questionamento: o que havia naquele tabernáculo de Davi que fez Deus se mover em revelação novamente a ele? O que havia no tabernáculo de Davi? Eu digo a você, havia o anseio de Davi naquele lugar. Você sabia que a música não estava sendo inserida no tabernáculo?
Davi constrói uma pequena tenda, e ele pede para que os ministros, os músicos, 24 horas por dia, levantem adoração ao Senhor. Resposta aos céus, respostas à revelação de Jesus. Eu gosto muito do Salmo 27, no verso 4, ele diz: Senhor, eu vou pedir uma coisa para o Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza de Deus. Eu vou pedir uma coisa, eu sou um homem de uma coisa, é o Davi, eu quero apenas uma coisa, eu quero morar na casa do Senhor, estar na presença dEle, para contemplar a beleza dEle e aprender com Ele. Davi era um homem de anseio, e nós encontramos o anseio de Davi dentro daquele tabernáculo. Ele desejava tanto a presença de Deus, ele anseiava tanto por Deus, que no Salmo 132, quando ele não havia encontrado a Arca da Aliança, ele estava procurando, a arca havia sido roubada, e ele diz, Salmo 132, versículo 3, ele diz: eu não entrarei na minha tenda, eu não deitarei no meu leito, eu não concederei sono aos meus olhos, nem cochilo às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, a habitação do Deus de Jacó. Como ele amava a presença do Senhor. Havia um anseio tão grande que ele disse: eu não vou conseguir dormir, gente. Talvez você não consiga dormir pela conta, o boleto que você vai pagar na segunda. Talvez você não consiga dormir porque você não passou na sua faculdade, você não conseguiu, você ficou reprovado na matéria da faculdade, e agora você vai precisar pagar um valor maior. Talvez isso te tira o sono, mas sabe o que tirava o sono de Davi? Ele disse: enquanto essa presença não estiver aqui, eu não vou parar de procurá-la, eu não vou parar de buscá-la, eu vou procurar até encontrar. Aleluia! O que havia naquele pequeno tabernáculo era o anseio daquele homem, o anseio daquele homem, que na aparência humana não havia nada que os homens pudessem elogiar, mas havia um grito por Deus dentro daquele menino. A segunda pessoa que nós encontramos, e que fala muito ao nosso coração sobre isso, é o foco de Maria. Você sabe que em Lucas 10, 41, Maria está aos pés de Jesus enquanto Marta está trabalhando, e trabalhar para Jesus é maravilhoso demais, isso é de fato. Lucas 10, 41, e quando Marta vem até Jesus, diz: Senhor, Maria está sentada aí, ela está, pede que ela venha me ajudar, nós vamos servir as mesas, nós vamos lavar os pratos, nós vamos fazer aqui uma lasanha para o Senhor ainda. E aí Jesus diz a Marta: Marta, você está muito inquieta, você está muito preocupada com muitas coisas, pouco é necessário, ou melhor, uma coisa é necessária. Aleluia. Mais uma coisa aparece aqui, uma coisa, e Maria escolheu o quê? A boa parte, e isso não será tirada dela. Nós vemos que a Maria, ela tinha um foco, uma única coisa, um único desejo. Tinha louça na pia, tinha comida para fazer, mas ela tinha um único desejo. Ela estava focando. E o foco, ele não fala muito dos sims, o foco fala do não que você vai precisar dar. Se você quer se focar em algo, você tem que prestar atenção nos nãos que você vai precisar dar. Maria, aos pés de Jesus, precisou dizer não para muita coisa, até para a sua própria irmã que estava instigando ela ali. Ela precisava ter foco. Em Cantares 1,15 diz assim: eis que és formosa, minha querida, e os seus olhos são como os olhos de uma pomba. Cantares 1,15. E sabe uma coisa interessante sobre a pomba? É que a pomba, ela possui a atenção seletiva. Ela analisa, ela foca em uma coisa de cada vez.
E o noivo está dizendo aqui: você é formosa, os seus olhos têm foco, os seus olhos têm objetivo, os seus olhos têm um único anseio. E é interessante que a pomba, ela tem uma capacidade de, mesmo analisando muitas coisas, ela consegue filtrar tudo e focalizar em apenas uma coisa, uma única coisa. E o texto diz: os seus olhos são como de pombas. Maria está ali aos pés de Jesus, fascinada. Amém ou não amém? Ela está ali admirada, ela está ali observando todos os ensinamentos de Jesus e pensando: meu Deus, que coisa maravilhosa é estar diante dele. A terceira pessoa que nós encontramos, que está também perdida em fascínio, é Paulo. Nós vemos o anseio de Davi, o foco de Maria, agora o objetivo de Paulo. Se você abrir comigo a sua Bíblia, em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Eu acho o texto mais profundo que o apóstolo Paulo escreveu. Quando ele escreveu esse texto, ele está numa prisão pretoriana. E todo homem que foi para uma prisão pretoriana não saiu de lá vivo. Todos eles morreram. Paulo agora não é mais um menino, ele é um senhor de idade. Ele está ali, escrevendo uma carta aos seus irmãos. E nessa carta ele começa dizendo: sim, deveras, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, por amor de qual eu perdi todas as coisas e considero como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão aquela que é mediante Cristo Jesus, baseada na fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me apenas com ele na sua morte, de modo que eu alcance a ressurreição dentre os mortos. E não que eu tenha recebido, não que eu tenha alcançado e obtido a perfeição, pelo contrário, eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto para mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo das coisas que para trás ficaram, avanço para as coisas que estão à minha frente e prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus. Aleluia! Esse homem tinha um grande objetivo, e nós observamos na narrativa dele, na história dele, é que ele diz que considera toda a sua vida, tudo que ele conquistou, como perda. E ainda mais, ele diz que considera tudo como esterco, comparado à beleza de Cristo. Se ele pegar Cristo e colocar de um lado e colocar tudo dessa vida do outro, Cristo se sobressai a tudo. Mas há uma pergunta: o que aconteceu com esse homem que fez ele considerar isso? Alguns anos eu ouvi isso do Douglas Gonçalves e eu fiquei entusiasmado. E ele fez o seguinte questionamento: o que Paulo viu no caminho de Damasco que fez ele considerar tudo como perda? Meus irmãos, o que ele viu naquele bendito dia? O que ele possuía como objetivo de vida? Ele era um cidadão romano, então ele tinha educação e grandes privilégios na época. Ele era judeu de destaque, da tribo de Benjamim. Então ele tinha a sua origem com prestígio religioso e na tradição religiosa. Ele era um fariseu zeloso e irrepreensível. Ele foi educado como fariseu, o grupo mais rigoroso na observação da lei judaica. Ele era zeloso, defensor das tradições. Ele era discípulo de Gamaliel, um dos homens mais brilhantes da época, um dos mais renomados mestres judeus. Ele recebeu a formação, essa tutela do Gamaliel, era o seu mentor. E ele tinha tanto zelo pela sua doutrina, tanto zelo pela sua cultura, que ele perseguia os cristãos em nome de Deus. Mas tudo isso que ele conquistou, a sua posição privilegiada,
o seu lugar de destaque, enquanto ele está caminhando lá no caminho de Damasco, uma luz brilha. Uma luz brilhou e ofuscou, meus irmãos, tudo ao redor dele. Ele não conseguiu olhar para mais nada. E depois que essa luz brilhou, em Atos 9, verso 3, quando o Douglas falou isso no podcast, aquilo veio ao meu coração e eu comecei a orar assim, então o que ele viu? Preciso disso. Ele considerou tudo como perda, tudo como esterco para ganhar a Cristo. Ele olhou para trás e viu toda a sua trajetória. Ele disse: olha, eu deixo tudo para trás porque eu tenho um objetivo: conhecer a Cristo, ser conhecido por Ele. Eu não quero uma outra coisa, eu não quero que meu nome seja grande, eu não quero ser conhecido em todas as nações, eu quero apenas conhecê-lo. E nós vemos aqui não um novo convertido. Nós não estamos diante aqui, gente, de um neófito, alguém que começou na fé essa semana. Nós estamos aqui diante de um senhor de idade, velhinho, escrevendo, e eu imagino que ele está escrevendo em lágrimas, dizendo: eu quero conhecer a Cristo. Como pode? Como pode um homem com tantas experiências, tanta bagagem, tanto mover de Deus na sua vida, dizer: eu ainda quero conhecer Jesus? Como pode alguém, depois de tantos anos, dizer: eu ainda queimo de amor? Como pode? Como pode alguém preso, esquecido, e ele sabia que ele ia morrer, mas ainda assim diz: eu tenho um objetivo, eu quero conhecer a Cristo, eu não quero mais nada. Aleluia, aleluia, aleluia. O que eles viram? Eles entenderam o que era a essência. A essência da adoração é a resposta à revelação de quem Cristo é. A essência da adoração não é uma canção. A essência da adoração não é uma pregação. A essência da adoração é a resposta. Como você tem respondido à revelação do Senhor? Você tem sido alguém distante, apático, sem interesse? Costumo dizer lá na igreja, se Jesus aparecesse corporealmente aqui entre nós, assim como você está me vendo, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Alguns cambaleavam, alguns pulavam, alguns gritavam, se jogavam aqui, na verdade. Mas há uma questão a se pensar. Cristo está aqui tão seriamente como se ele estivesse visivelmente. Isso é um fato. Ele está entre nós, amém? E nós precisamos trazer um conceito puritano que é corandel, que é o entendimento tão forte de que Cristo está entre nós. Porque se você imagina, se Cristo aparecesse aqui, a sua reação seria diferente do que a sua adoração fez hoje. Você precisa fazer o caminho de volta, porque Cristo está nesse lugar, amém ou não amém? Cristo está aqui. Alguns, se Cristo viesse ao culto corporealmente e fosse para a sua casa, você não ia assistir todo tipo de filme, você não ia assistir todas as séries. Algumas séries eu parei de assistir porque não são para nós. Gente, eu começo a assistir um episódio e já passa coisas assim que eu digo: meu Deus, isso aqui não é para mim. Não é assim? Cristo aparecesse aqui corporealmente e fosse para sua casa, até mesmo a sua rotina para dormir seria diferente.
Você pegar sua Biblinha, vamos fazer um devocional a Jesus. Vamos aqui adorar Jesus, vamos aqui cantar um louvor, um hino da harpa, não sei, vamos. Você consegue compreender? Meus irmãos, nós compreendemos, e nós precisamos entender que Cristo está entre nós, e Ele está conosco na nossa casa, tão sério, como se Ele tivesse mostrado a sua própria aparência a você. Corandel significa diante de Cristo, diante de Deus. É o conceito em que nós estamos diante dEle, e nós filtramos a nossa vida, e nós entendemos o que nós estamos fazendo. Os 3 personagens que nós citamos aqui, eles têm alguma coisa em comum, ou melhor, eles têm uma coisa em comum, que é, eles desejam a mesma pessoa. As suas características foram a resposta da revelação. O melhor, fascínio e encanto pela beleza de Jesus. Qual foi a última vez que você dormiu e antes de dormir você chorou horrores de tanto amor pela pessoa de Jesus? Qual foi a última vez que a sua paixão por Jesus tirou o teu sono? Qual foi a última vez que você, olhando para a cruz, você derramou o seu coração e não conseguiu dormir, teve que dormir um pouco mais tarde? Os querubins, lá em Atos 6, eles estavam adorando a Deus, e enquanto eles adoravam a Deus, declarando a santidade de Deus, o texto diz que eles cobriam os rostos, eles estavam ali adorando ao Senhor, e isso são 700 anos antes de Cristo. E um pouquinho de tempo lá na frente, 800 anos depois, João tem uma visão, e ele vê os mesmos querubins adorando ao Senhor de contínuo. Eles continuam adorando, lá em Isaías, 800 anos antes, 800 anos depois, eles continuam adorando. O que eles estão vendo? O que os querubins estão vendo que os fazem se render? O que eles estão vendo ali? Porque eles não se entediam da mesma canção, de cantar santo, santo ao Senhor. Nós começamos a cantar algumas canções, e aí, quando as canções ficam famosas, a gente se entedia delas. Ah, essa daí já manjou, o ministério de louvor todo domingo canta essa daí, já cansei. Mas o que aqueles anjos estavam vendo que por mais de 800 anos, quando João viu já faziam 800 anos, e agora já fazem muito mais, eles continuavam adorando. E eu gosto de quando o Leonard Ravenhill, é o pai espiritual do Gregory McNutt, ele fala sobre esse texto. Ele diz que os anjos, eles estão vendo a cada momento uma faceta de Deus que eles nunca tinham visto antes, e aí, impressionados, fascinados por Deus, eles declaram: santo, santo, santo é o Senhor. É disso que nós precisamos. Você não precisa de uma Bíblia maior, você não precisa ir lá naquele congresso que você está sonhando ir, que se alguém colocar a mão na sua cabeça, aí sim. Você precisa olhar para a beleza de Jesus. Aleluia. Eu quero finalizar com um poema que eu gosto muito, de Agostinho de Hipona, Tarde vos amei. Gente, você tem que analisar esse poema, você tem que escrever aí no seu coração. E o poema do Agostinho de Hipona diz o seguinte: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que estava dentro de mim e eu fora fui te procurar. Lançava-me disforme sobre as coisas belas que criaste. Estavas comigo, mas eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós, e essas coisas que sem vós não existiriam. Chamastes, gritastes e rompestes a minha surdez. Brilhastes resplandecente e dissipastes a minha cegueira. Exalastes o vosso perfume e eu respirei, e agora eu suspiro por vós. Provei-vos, e agora eu tenho fome e sede. Tocaste-me,
e agora eu ardo no desejo da sua presença. Tarde vos amei. Você sabe que esse poema é um lamento de Agostinho, dizendo que ele amou Jesus tarde demais. E ele foi um jovem a servir o Senhor, mas ainda assim ele disse: Senhor, eu te amei muito tarde, eu devia ter te amado mais cedo. Você pode ficar de pé no seu lugar? Oh. O que você acha de voltar à essência? Quando nós falamos de Davi, ele queria uma única coisa. Quando nós falamos de Maria, só uma coisa ela precisava. Quando nós falamos de Paulo, uma coisa só é necessária. Talvez você ache que você precisa de muitas coisas, mas essa noite você precisa compreender que você só precisa de uma. Uma coisa é necessária. Você não pode abandonar isso. Você não pode abandonar essa paixão pelo Senhor. Daqui a 15 anos, você continuará apaixonado. Talvez você é alguém que cantou Theo Rúbia: daqui a 1 milhão de anos eu estarei apaixonado. Mas será se você vai estar apaixonado mesmo? Você está comprometido com isso? Você está comprometido com isso? Que os anos não roubarão o seu coração daquilo que é importante, daquilo que é essencial, daquilo que você não pode perder. Talvez você entrou nesse lugar, você é alguém que teve uma experiência tão profunda com o Senhor no início da sua jornada. Talvez você é alguém que sente que o seu coração está um pouco congelado, frio, você perdeu o foco, o objetivo. E talvez você também é alguém que está na sua melhor fase em Deus. Todos nós precisamos corresponder à presença, à revelação de Cristo. Isso é a essência da adoração. Responder à presença dEle, responder à revelação de quem Ele é. Feche os seus olhos. Existe um momento onde não tem música, onde a música esmurece, onde tudo desaparece. E para onde nós recorremos? Para onde você corre? Naquela igreja na Inglaterra, eles tiraram o sol, e logo eles não podiam se emocionar a partir de notas musicais. Aquilo precisaria brotar de um coração apaixonado. Nós vamos finalizar cantando mais uma vez essa canção. E eu quero que você faça isso com todo o seu coração. E se você nessa noite é alguém que sente que está longe, sente que o seu coração, você está aqui, mas o seu coração está num outro lugar, cante com todo o seu coração. Vamos lá? Aleluia. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, e assim ando a oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, vamos cantar. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, e assim ando a oferecer
algo de valor pra abençoar teu coração.